em setembro de 2023, eu estava atravessando um momento muito difícil, pai. Não sei se você lembra da minha vida. Eu acho que você lembra o que eu passei nos últimos anos, na verdade, antes de 2023 para trás um pouco. Tinha passado por um período complicado da minha vida, mas... E nesse momento eu lembro que, naquela época, em setembro, eu te convidei para a gente viajar, eu, você e meu filho. Você lembra disso? Lembro. Nós fomos para Joviânia, que é uma cidade onde meu pai nasceu, onde eu também pude morar por 2 anos, que meu bisavô Joviano foi fundador dessa cidade, Joviano Barbosa, já começando a honrar aqui nossos ancestrais. E vamos começar até falando por ele, mas lá atrás nós fomos as 3 gerações ali. Eu contar um pouco a história para o meu filho, para o João Vitor, que à época tinha 11 anos, hoje está com 13, né? E a gente pôde contar ali uma história. E aquilo ficou no meu coração. Eu tenho algumas imagens sobre isso. E hoje, realmente, é a concretização, né, de uma forma, de um desejo, agora de um lado mais pessoal e profissional também, divulgar e falar e contar, na verdade, um pouquinho da história, né, da nossa família, não só das alegrias e dificuldades que passamos e enfrentamos. Então, obrigado, pai, por estar aqui. Você sabe como é importante para mim. E vamos lá. Você lembra disso, dessa viagem? Não, lembro. Guardei muito, tranquilamente. Foram momentos mais importantes para você, mas para mim também. Foi um momento que a gente partilhou de um sonho que você tinha. É bom partilhar do sonho das pessoas. Então, eu estou sempre disposto. Eu, às vezes, posso não ter iniciativa, mas estou sempre aberto a partilhar alguma coisa que eu vejo que é para contribuir para o bem de alguém. Demorou um tempinho, mas aconteceu e veio num momento que, durante o episódio, eu acho que nunca é no nosso tempo as coisas acontecem, né? Eu quis iniciar a primeira gravação no ano passado com meu pai, não deu certo, meu pai não se sentia preparado, ali eu estava iniciando, eu também estava muito cru, e o bacana é que hoje, com o discernimento que eu e meu pai temos, um pouco mais espiritualizados, né, que meu pai também está nesse momento de conexão com Deus, a gente percebe que não é na nossa força, não é no nosso tempo que as coisas acontecem. E vocês vão ver, e hoje eu tenho a certeza de por que não foi lá atrás, há 8 meses atrás, e está sendo agora a gravação desse podcast. Então, se preparem que vai vir muita coisa aqui que pode impactar não só a minha vida aqui, que a gente vai falar de coisas que aconteceram, mas impactar a vida de vocês. Então, preste atenção, que vai ser bem bacana esse episódio. Pai, vamos... Às Vamos vezes, lá. como é O meio, que você quer? para mim, é um pouco difícil, né, desse nervosismo, mas vamos lá. Vamos iniciar, então, falando da sua infância, como é que foi sua infância, já que eu comecei aqui tocando daquele momento que nós fomos em Joviânia, né, que eu quero registrar que é uma cidade onde, né, como eu disse, meu bisavô fundou ali, meu pai nasceu lá, perto dali, né, meu avô Geraldo. Então, me conta um pouquinho como é que foi lá sua infância, como é que foi sua convivência com meu bisavô Joviano, né? E só para deixar registrado, meus ancestrais, tanto meu bisavô quanto meu avô, eles fizeram um planejamento sucessório, mesmo sem muito estudo, mesmo sem sendo uma prática, eles tiveram a sabedoria de partilhar em vida os seus bens ali, de modo que não pudesse haver conflito entre a família. Então, eu vi que trabalhar com isso, depois de anos, o ano passado que me caiu realmente essa ficha, eu falei, gente, o planejamento sucessório sempre fez parte da vida da minha família. E eu não me atentei para isso, e é por isso que eu ainda abracei mais esse projeto dentro do meu escritório, né, do nosso escritório aqui. Então, me conta um pouco lá como é que foi a sua infância e o que você pode me dizer do meu bisavô Joviano. Bom, primeiro eu vou te falar do seu bisavô. Seu bisavô Joviano, ele era uma pessoa assim muito íntegra. A preocupação mais fundamental que ele tinha era de deixar exemplos para os filhos. Então ele procurou ser uma pessoa correta, honesta. Ele pouca conversa, não ria muito. Eu fui o neto. A maioria dos netos não tinha uma convivência assim de carinhoso, muito carinhoso, não. Não, ele era realmente presente na vida, principalmente de qualquer filho, ele sempre teve presente, qualquer momento que tivesse necessidade, mas ele sempre foi muito rígido
com a disciplina do bem-estar do ser humano. Tá? Minha avó era muito caridosa, eles eram muito caridosos, mas ele tinha uma maneira de ver do pessoal mais antigo, que primeiro vinha o trabalho, depois vinha a honradez, a pessoa tinha que ser honrada, tinha que saber o que era dar uma palavra, cumprir seus compromissos, ser responsável pela família, é o que ele sempre foi. Então, ele foi uma pessoa que abraçou toda a família, pessoas de fora. E ele, então, procurava... A minha convivência com ele foi muito pequena, porque a gente morava em Joviana e ele morava em Morrinhos. E, naquela época, a distância, embora não fosse muito, mas era tudo de chão batido. Então, você gastava 6, 7 horas para chegar. E ele ia, às vezes, porque tinha fazenda lá em Morrinhos e também ia, de vez em quando, visitar os filhos. Os netos ali, moravam em Joviane. A maioria... Meu bisavô morava em Morrinho. Eu achei que ele, quando você nasceu, quando ele nasci, morasse em Joviane. Olha só como é que ele não sabia disso. Quando eu nasci, ele já estava em Morrinhos. Morrinhos é o quê? Hoje é uns 100 quilômetros, só para o pessoal entender. Mais ou menos uns 100 100 quilômetros. Hoje se faz uns 40 minutos no 40, asfalto, 50, mas imagina 60 anos atrás, 65 anos atrás, que era estrada de chão, né? De chão. Tinha um pedaço até que depois de 66, que o Juscelino asfaltou Brasília-São Paulo, mas né? Ele andava 20, 30 quilômetros, 30 quilômetros de asfalto. Mas era só isso. Mas ele estava sempre por lá para o Joviane. A gente também, de vez em quando, ia a Morrinhos. Às vezes ficava na casa dele, ou na casa da minha avó, mas muito raramente, porque a família era muito grande, tinha 3 irmãos. Então, meu pai, uma família não era pequena. E a maioria deles tinham fazendas. Como ele teve a região lá de Joviane, que ele tinha as fazendas dele toda na região, que ele passou para os filhos. Então, ele ia lá, quando enquanto passava na... Dá uma fiscalizada ali, como é que os filhos estavam cuidando das fazendas dele. Ele estava precisando de alguma coisa e ele sempre procurou ter... Ele ajudou, ele teve, inclusive, depois que ele entregou as fazendas, ele continuou fazendeiro. Ele tinha uma fazenda em Morrinhos e ele gostava muito de criação de gado. Então, ele sempre teve sociedade com meu pai, com meu tio, com outro tio, quando precisava, e sociedade em termos de arrendamento de gado. Então, mais ou menos a vida dele foi essa. Dava também um treinamento ali, era uma forma dele estar perto dos filhos ali, vendo como é que eles estavam administrando. Isso. E ele era muito seguro, então ele não... Acaba que não deixa de ser uma empresa, né? Para analisar, acaba que fazendeiro, e é isso que eu vejo, é uma empresa. Você, ali, por mais que esteja numa pessoa física, muitas vezes ali nessa informalidade, algumas coisas não tendo um CNPJ, em alguns casos nessa época provavelmente era assim, né? Era tudo escritura dentro de um CPF. Acaba que ele administrava um conglomeradozinho ali do que ele distribuiu e ficava ensinando.